Hoje, quando vejo as crianças assistindo televisão demais, fico pensando na nossa infância. Nós brincávamos de casinha nas árvores, pegávamos as galinhas no laço. Era bom, não era, gente? E como era? Quando eu era criança, morava numa casa grande. Era tudo muito simples, mas eu gostava muito dela. Eu brincava muito com meus irmãos e vizinhos no quintal. A gente ficava o dia inteiro juntos, correndo para lá e para cá. Mas de vez em quando, gostava de ir para o meu lugar predileto na casa, o quarto dos meus pais. Ah, é? E o que é que você fazia lá, Laura? Eu me sentava numa poltrona que ficava atrás da porta e lia contos de fadas. Olhava fotografias ou então dormia. Adorava aquela poltrona. E hoje a Laura senta numa cadeira de balanço. Parece uma velhinha. Que nada! Está com inveja, é? Bruno, você está tão quietinho. Qual era o seu lugar predileto? Estava aqui me lembrando. Muitas vezes ia para o escritório do meu pai, mas só quando ele não estava lá. Lá tinha uma escrivaninha e de vez em quando mexia nas gavetas. E aí descobriu os segredos do seu pai. Um belo dia, sabe o que achei lá? A fotografia de uma mulher linda. Fiquei curioso. Quem seria? E você descobriu? Depois descobri que era a irmã mais velha do meu pai quando ela era jovem. Coisa feia mexer nas coisas dos outros. Bem, isto era só de vez em quando. Geralmente pegava os papéis que estavam em cima da mesa e desenhava, horas e horas. Ah, é por isso que você se tornou caricaturista. É, acho que foi assim que começou. E o seu cantinho, qual era, Felipe? Na infância não me lembro, mas quando tinha os meus 15 anos, era o meu quarto. Nas paredes havia cartazes de músicos e atrizes de cinema. Depois da escola, eu me reunia ali com alguns amigos. Eu tinha um aparelho de som. E então ouvíamos música brasileira, rock, pop, muito alto. A gente conhecia tudo e todos os grupos. Os discos, até hoje eu tenho. São o meu xodó. Bom dia, Vera. Meu nome é Cleusa. Sou a responsável pelo recrutamento e seleção de pessoal. Bem, Vera, vamos então à nossa entrevista. Fale um pouco de você. Moro em São Paulo com os meus pais. Tenho 23 anos e sou solteira. Estudei no Mackenzie e tenho diploma de graduação em esporte. Trabalho atualmente na Academia Golfinho, como instrutora de ginástica. E faz quanto tempo que você trabalha nessa academia? Vai fazer 1 ano. Comecei a trabalhar lá logo que me formei. Mas antes, já tinha trabalhado lá como estagiária, quando estava no 4º ano da faculdade. Vera, quais são seus pontos fortes? Cite 3 pontos. Gosto de tomar iniciativa, sou flexível e sociável. Você pode dar um exemplo concreto? Quando tem festas na nossa família, tem umas 8, 10 crianças. Então, eu organizo atividades para as crianças, como apresentar uma peça de teatro, cantar, e elas adoram quando organizo uma gincana. Fale agora sobre 3 pontos fracos seus, Vera. Sou exigente demais comigo mesma, impaciente, perfeccionista. Mais uma pergunta. Você sabe nadar e andar a cavalo? Sei nadar muito bem porque frequento a escola de natação desde criança. Não sei andar a cavalo, mas posso aprender. Muito bem. Você tem alguma pergunta? Vocês oferecem um treinamento para os iniciantes? Sim, claro. Além disso, no início, um monitor sênior sempre acompanha o iniciante. Acho este sistema muito bom. Vera, vamos analisar bem o seu caso. Entraremos em contato com você nas próximas semanas. Muito obrigada pela entrevista.
Ficaria muito contente com uma resposta positiva. Bom dia, queridos ouvintes! Dentro do nosso programa Orientação Vocacional para os Jovens, apresentamos hoje mais 2 profissionais. Como elas descrevem o seu trabalho? O que é preciso para estas profissões? Matilde, há quanto tempo você é cabeleireira? Faz 10 anos que sou cabeleireira. Você pode falar sobre as habilidades que uma cabeleireira tem que ter? Para cortar bem o cabelo, é preciso ter muita habilidade manual e senso de proporção. Interessante. Senso de proporção. E as habilidades sociais? Tenho que ser muito sociável e tratar bem meus clientes, pois estou em contato direto com eles. E como você avalia seu trabalho? É um trabalho criativo. Gosto muito do que faço. Fico contente quando as freguesas ficam mais bonitas depois que cuido do cabelo delas. E é muito divertido. No salão a gente ri muito. A desvantagem do meu trabalho é que tenho que trabalhar no sábado até depois das 8 da noite. Muito obrigada, Matilde. Bom dia, doutora Gardênia. Há quanto tempo a senhora trabalha como médica cirurgiã? Comecei minha carreira de cirurgiã há pouco tempo, há apenas 3 anos. E quais habilidades uma médica cirurgiã tem que ter? Meu trabalho exige habilidade manual, muita concentração e um rápido poder de decisão, e boas condições físicas. E, é claro, tenho que ser sociável com os pacientes e com os colegas. E como avalia seu trabalho? É muito cansativo. Trabalho em pé. Às vezes, a operação é complicada e dura várias horas. É estressante. Mas acho gratificante quando vejo que uma operação foi decisiva para a saúde e a vida do paciente. Obrigada, doutora Gardênia. Como podem ver, cada profissão tem suas vantagens e desvantagens. Se você gostou de uma proposta de hoje, ligue para a Rádio Raio. Telefone 113-3555. Bom dia! Eu me chamo Jane e sou jornalista da Associação Brasileira de Agentes de Viagens. Bom dia, Beatriz. Muito prazer. Muito prazer. Beatriz, estou fazendo uma pesquisa sobre preferências turísticas para a BAV. Você poderia responder algumas perguntas? Pois não. Quando tira férias, o que é mais importante para você? Bom, para mim, o mais importante é sair de casa, viajar. Gosto de conhecer a cultura de outros países ou lugares. Nada de ficar só na praia sem fazer nada. E o que fazem então? Vou a museus, gosto de conhecer os centros históricos, procuro entrar em contato com as pessoas do lugar. Vou a apresentações de dança e música. A cultura local é importante. Exatamente. E a cozinha local também é importante. Sempre procuro experimentar os pratos típicos. Muito obrigada, Beatriz. E você? Como se chama? Mauro. Bem, Mauro, o que é que você gosta de fazer nas férias? Olha, trabalho num escritório o tempo todo. Então, quando tenho férias, o que mais me interessa é fazer atividades físicas. Assim, esporte, sabe? Ativar adrenalina? É isso aí. Gosto de praticar windsurf, fazer escaladas, andar de bicicleta. Nas minhas últimas férias, por exemplo, fiz rapel, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Puxa! E como foi? Foi muito difícil, mas muito emocionante. Posso imaginar a emoção. Muito obrigada, Mauro. E o seu nome, como é? Luiz. Então, Luiz, você também precisa de turismo de aventura nas férias? Não. Do que eu gosto mesmo é ir à praia. Geralmente vou com amigos, né? Nadar, mergulhar, caminhar na praia, surfar e olhar as meninas, né? Esses homens. Admirar coisa bonita não é proibido, né? Não, você tem razão. E de noite, na praia,
O que é que você costuma fazer? Bem, depois de uma comidinha gostosa, a gente vai a uma balada, às vezes acontece uma paquera. É, praia é uma coisa boa. Obrigada, Luiz. De nada. E a senhora? Seu nome é? Eu me chamo Eliana. Que tipo de férias a senhora prefere, dona Eliana? Para mim, o principal é descansar e liberar a cabeça. Procuro um lugar absolutamente calmo. Depende da época e, é claro, do preço. Então passo as férias num hotel fazenda ou num spa, na montanha ou na praia. Ah, na praia? No ano passado estive em Angra. É mesmo? Olha, foi excelente. Lá fiz meditação, hidroginástica, massagens, yoga, fisioterapia, dieta. Muito obrigada, dona Eliana. Alô, Fátima? Sou eu, Dora. Oi, Dora, que surpresa boa, como vai? Tudo bem? Como está o tempo aí em Curitiba? Olha, simplesmente insuportável. Está chovendo desde ontem e faz frio, sabe? Tá uns 15 graus. Nossa, é mesmo? Pois é, muito frio. E que tal o tempo em Goiânia? Aposto que está calor. É, aqui está quentíssimo. Está fazendo sol e calor, 32 graus. Só de noite é que fica fresquinho. Pois aqui não aguento mais o frio. Puxa, Fátima, com esse frio e eu estou indo para aí. Que bom! Você vem pra cá? É o casamento de uma prima minha. Vai ser no sábado. Quer dizer, daqui a 3 dias? Isso mesmo, no sábado. Será que ainda vai estar frio? Queria saber que roupa eu levo. Dora, a partir de amanhã o tempo vai melhorar e no sábado já vai estar quente. Não precisa trazer roupa quente de lã e nem guarda-chuva, que não vai chover. Ah, Fátima, que bom. É uma boa notícia. Aqui a gente não tem roupas para frio, só faz calor. Dora, não se preocupe, que se você precisar de alguma coisa eu te empresto. Muito obrigada, Fátima. Ora, tudo bem. Tu chegas a que horas? Olha, o avião... Dona Janice, sou aluna do 2º ano do colegial e queria entrevistá-la para o jornal da escola. Com todo prazer. A gente deve dizer preto ou negro? Bem, eu sou negra, não sou preta. Hoje usa-se também dizer afro-brasileiro. Todo mundo fala que o Brasil é uma democracia racial. Olha, discordo totalmente. Ninguém fala que é racista. Mas todo negro no Brasil sabe que há racismo e que é um racismo sutil. Como assim? Um amigo meu negro quis entrar numa danceteria num bairro chique. Foi barrado. Uma situação muito chata, né? Olha, uma secretária negra bilíngue concorrendo com uma branca, pois, com certeza a negra não tem chance nenhuma. É fogo, né? E na televisão é a mesma coisa. Nas novelas, por exemplo, os negros quase não aparecem. O negro, quando aparece, é com bandido, o ladrão, a empregada doméstica, não é? Bem, pelo menos era assim até pouco tempo. Agora a situação está começando a mudar. E essa mudança se deve ao movimento negro. Quando é que surgiu o movimento negro? Bem, desde 1902 existem associações negras, mas só na década de 1970 elas se uniram e formaram o Movimento Negro Unificado, o MNU. E o que é que o MNU faz? Bem, o MNU luta para melhorar a situação do negro. Para isso, pesquisa e analisa os problemas e as propostas e negocia com o governo. Atua em projetos como o Brasil Quilombola, que defende os direitos dos moradores dos quilombos. Nossa, quantas tarefas! E já conseguiram alguma coisa concreta? Claro, baseado nas nossas propostas, o governo aprovou o Estatuto da Igualdade, criou a CEPIR, uma secretaria para promover a igualdade racial, e criou também a lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Então, outra iniciativa nossa, o projeto Cor da Cultura. Esse projeto produz livros e filmes que fazem repensar o papel do negro na história do Brasil. Dona Janice, muito obrigada. Aprendi muito com a senhora. De nada, minha filha. É sempre bom conversar com os jovens. Oi, Célia. Oi, Ariovaldo. Oi, Giovana. Hoje,
Viu? Hoje tem lasanha. É, Ari, uma boa descendente de italianos não dispensa mesmo uma massa. Como é? Giovanna, você é descendente de italianos, é? Sou, sim, Ari. Mas qual paulista que não é um pouco italiano? Ou espanhol? E você? Ah, eu nem tenho ideia. Aliás, eu não me interesso muito por isso. Todo brasileiro tem um pouco de europeu, de índio ou de africano, não é? Ah, isso é verdade. Pra mim é assim. Quem nasce no Brasil é brasileiro e pronto. Concordo plenamente. Mas a gente tem raízes, tem um passado. Saber sobre essas coisas faz parte da nossa cultura. Acho muito interessante. Você concorda, Célia? Também acho. Olha, eu descobri que meu bisavô é de Bolonha e minha bisavó é de Arezzo. Eles vieram ainda pequenos para cá com a família. Chegaram em Santos sem nada e esperaram quase 3 meses no porto até um fazendeiro ir lá buscá-los. Não é interessante? Puxa, você sabe disso tudo sobre os teus bisavós. E vocês ainda falam italiano na família? Não. Como os idiomas são muito parecidos, logo a família aprendeu português e deixou de falar italiano em casa. Mas essa situação depende muito das nacionalidades. Olha, com a Célia, por exemplo, acho que é diferente, não é, Célia? Ah, é, Célia? Por quê? A senhora fala japonês? A senhora não, você. Não falo japonês. Quando éramos crianças, meus irmãos e eu entendíamos o que os avós falavam. Não falávamos, mas entendíamos tudo, sabe? Que interessante, Célia. Conta mais. Sabe, eles falavam em japonês e a gente em português. Os meus avós, eles falavam mal português, mas entender, entendiam. Mas, Célia, eu conheço muitos nipo-brasileiros que falam japonês. É verdade, em geral, os japoneses que vivem em colônias cresceram bilíngues. Você ainda entende japonês, Célia? Quase nada. É uma pena. Alô? É a Celina? É ela mesma. Oi, Celina, é a Elsa. Elza! Nossa, quanto tempo! Você tá boa? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Você sabe que a Cíntia e o Cícero estão se mudando para Salvador, não é? Sim, eu sei. Então, estou pensando em fazer uma festinha de despedida para eles na sexta-feira. Você e o Ricardo não querem vir? Sim, claro. A que horas? Às 8. Ótimo. Você quer que leve alguma coisa? Não, precisa trazer nada não. Ah, bem, você pode trazer uma sobremesa? Claro. Vou levar um pudim de tapioca. É fácil de fazer e muito gostoso. Obrigada, Celina. Bem, então a gente espera vocês na sexta. Tchau. Tchau. Até sexta, Elza. Tchau, até sexta. Oi, Elsa, que surpresa agradável. É claro que vamos. Então, até sexta-noite. Ah, aqui é a Nívia. Elza, é o Bruno. Sinto muito, mas não vou poder ir. É que vou viajar e já saio na quinta-feira. Mando um grande abraço para a Cíntia e o Cícero. Tchau. Oi, é a Elaine. Que pena, nessa sexta é o aniversário da minha avó. Vai estar toda a família reunida. Sabe como é? Eu não posso faltar. Lembranças para o Cícero e a Cíntia. Tchau, beijinhos. Alô, Elza, aqui é o Henrique. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí na sexta, mas vamos chegar um pouco atrasados porque a Thelma trabalha até às 8h30. Então, tchau. No primeiro dia, participei da oficina. E no segundo, fui só para escutar a literatura de cordel e o grupo de repentistas. Ainda vi quantos noivos se casaram juntos. Nesse ano, 80 casais foram para o altar. Eu trabalhei o dia todo nesses 2 dias.
Por isso, só aproveitei a festa a partir das 8 da noite. Com exceção das modinhas, gostei de todas as atividades noturnas. A quadrilha e o rodeio foram demais.